Olá, este é mais um momento com uma palavra. Eu sou o pastor Djalma Martins e aqui nós temos compartilhado da palavra do Senhor diretamente do coração de Deus para o seu coração. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre o tema Deus nos livra. É isso mesmo, Deus nos livra. Um texto que está no Salmo 18, uma reflexão que nós vamos separar do texto do versículo 1 até o versículo 6, uma experiência de Davi, não é? Quando ele se encontrava perseguido, né? Constantemente perseguido por Saul, e aí ele entende que Deus havia se colocado na vida dele como o socorro, como aquele que o livrou, né, de todo o mal e continuou livrando, né, durante muitas e muitas experiências que ele teve. O Salmo ele começa com uma declaração de amor, Davi fazendo uma declaração de amor ao Senhor, dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele declara Deus como a força da sua vida, ele expressa isso com todo o coração, ele abre o coração diante de Deus e fala assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Nesse capítulo 18, ele retrata, né, um momento de adoração de Davi, um momento de declaração de amor por muitos e muitos livramentos que Deus já havia concedido a ele durante a história da vida dele. E eu acredito que Deus também tem concedido grandes livramentos na sua vida e vai continuar concedendo grandes livramentos na sua vida, embora as nossas mentes não consigam alcançar, né, esses livramentos. Nós temos uma mente limitada, então a gente não consegue ver e perceber que em vários momentos, né, o caminho traçado pelo Senhor para nós é sempre um caminho perfeito. Às vezes parece que as situações não estão muito agradáveis, que elas não estão correspondendo às nossas expectativas, mas o caminho do Senhor é perfeito. Deus, quando traça o caminho para as nossas vidas, Ele traça um caminho perfeito e Ele nos dá forças para podermos suportar todo o processo, né, com êxito, com vitórias. Deus nos concede essa força, né, como também livra, né, cada um de nós, porque Ele nos ama, porque Ele simplesmente quer o nosso bem. É isso que esse texto expressa, né? Isso que esse texto nos revela, mas precisamos apenas entender algumas coisas e agir de algumas formas para que essa realidade de livramento de Deus seja uma realidade clara para nós, seja algo perceptível na nossa vida. E a primeira situação aqui, né, que Davi ressalta os atributos de Deus em relação à sua vida. Ele para do versículo 1 até o versículo 2 para ressaltar os atributos de Deus em relação à sua vida. Ele fala assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Aí ele começa aqui a expressar esses atributos de Deus quando ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aí no versículo 3 assim: invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Perceba que no versículo 1 e versículo 2, Davi ressalta, Davi declara para ele e para todos que estão à volta dele os atributos de Deus em relação à vida dele. Ele não se prende em reconhecer Deus como a rocha, como a fortaleza, como o libertador, como o rochedo, como o refúgio, o escudo, a salvação. E está falando para a alma dele, para o interior, para o coração dele: olha, Deus é tudo isso para mim. Ele me livra porque Deus é tudo isso, é toda essa realidade na minha vida. E ele se convence disso, ele começa a crer, começa a alimentar o coração dele com a fé e também a testemunhar para que outras pessoas vejam, percebam esses atributos de Deus. Ou seja, aqui fica uma grande lição para nós. Nos momentos mais difíceis que precisamos de livramentos de Deus, precisamos declarar para nós mesmos, assim como Davi declarou para ele mesmo e para as pessoas que estavam à volta dele: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza,
O Senhor é meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, Ele é a força da minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Declare para você nesse momento. Não deixe de dizer para você, para o seu coração, o que Deus significa para a sua vida, o que Deus realmente representa para você, o que Ele faz, tem feito, já fez e fará por você. E com certeza você experimentará ou continuará experimentando do Senhor o livramento, os livramentos do Senhor. Mas ele também faz uma coisa aqui muito interessante, diz que Davi invoca o Senhor por auxílio e salvação. Ele invoca o Senhor. No versículo 3 diz assim: invoco o Senhor, digno de ser louvado. E ele vai afirmar: e serei salvo dos meus inimigos. Eu invoco o Senhor. Invocar é clamar por socorro, é clamar por auxílio, é pedir o auxílio de Deus. É não se envergonhar em dizer para o Senhor: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não consigo sem o Senhor. Eu não posso prosseguir sem o Senhor. Deus, sem o Senhor, os meus inimigos vão me encontrar enfraquecido, eles vão me vencer, porque sem o Senhor eu não consigo vencer. Davi reconhece que a força dele vem do Senhor. Em momento de experiência, quando ele luta contra Golias, ele declara justamente isso. Ele fala que Golias vai contra ele contra com espada e com escudo, mas ele vai contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. E é importante que você entenda que a sua vitória está no Senhor. O seu socorro está no Senhor. O seu refúgio está no Senhor. Então, se está no Senhor, nós não devemos temer ou nos envergonharmos ou assumirmos uma postura de orgulho e não clamarmos, não invocarmos o Senhor, porque é invocando ao Senhor que seremos salvos. É buscando o auxílio do Senhor que encontraremos livramento para as nossas vidas. É nos ajoelhando perante Ele, diante da face dEle e clamando auxílio, socorro, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. Mas Davi também, ele faz uma declaração final aqui, em que ele declara que o Senhor o ouviu, agiu em seu favor. No versículo 4 até o versículo 6, nós vamos encontrar essa declaração. Diz assim: laços de morte me cercaram. Ele começa a descrever as situações diante das quais ele estava vivendo. Ele fala: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Versículo 6. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Do seu templo, ele diz que o Senhor ouviu a voz de clamor dele, o pedido por socorro. E a voz de clamor, de pedido de socorro, chegou aos ouvidos do Senhor. E certamente o Senhor os livrou. O Senhor agiu, o Senhor cuidou dele, o Senhor o tirou, o Senhor o livrou, né, dos inimigos de Saul e todos os outros inimigos. O Senhor preservou a vida dele, o Senhor continuou abençoando a vida dele, e ele ressalta, ele grita, ele clama, ele louva, ele fala justamente sobre isso, dizendo: Deus nos livra, Deus me livrou, Deus nos livra. Deus livra a sua vida também de tudo aquilo que tem te cercado, tudo aquilo que tem ido contra você. O Senhor quer livrar, quer continuar te livrando. Assuma essas posturas diante do Senhor. Clame a Ele, reconheça o auxílio e o socorro do Senhor e declare no Senhor todos os livramentos que você tem experimentado na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar te livrando de cada uma das ciladas dos inimigos, das situações adversas, dos problemas que têm se levantado contra a sua vida. Deus nos livra, o Senhor sempre nos livra. Se você já chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento, divulgação da mensagem, crescimento do nosso canal. Parece uma coisa simples, mas quando você deixa o seu like, você indica que gostou do conteúdo, e aí a plataforma indica esse conteúdo para outras pessoas. E a sua inscrição é muito importante, porque quando você se inscreve, você também está
entrando num projeto de divulgar a palavra de Deus juntamente conosco e fortalecendo o nosso canal. A inscrição não paga nada, não custa absolutamente nada, só você clicar nesse botãozinho embaixo, inscreva-se, e automaticamente você estará inscrito e assim nos ajudando a crescer e a chegarmos aos 700 inscritos. Que Deus continue te abençoando, que a presença, a mão poderosa do Senhor continue sobre a sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho, sobre tudo que você puser as suas mãos e onde você puser os seus pés, que Deus te abençoe em nome de Jesus.